Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. 2 homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá! No MP Cidadão de hoje você vai ficar por dentro do processo de renovação e modernização do modelo de atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o projeto MPRJ Digital. E não perca mais uma edição da nossa série especial de entrevistas. Desta vez nós vamos contar com a participação da promotora de justiça Renata Carbonel, que vai falar sobre o grupo de atuação especializada em educação, o GAEDUC do MPRJ. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público, mais perto de você. Olá, nós vamos começar o MP Cidadão de hoje acompanhando o processo de migração da cultura analógica para a cultura digital no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o chamado MPRJ Digital. Confira! Olá, meu nome é Eduardo Gussen, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e venho convidar a todos vocês para integrar um novo modelo de atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Estamos migrando de uma cultura analógica para uma cultura digital. Estamos introduzindo a instituição numa era do conhecimento, na era da informação. E a sua participação, o seu envolvimento, a sua integração é fundamental para que possamos cada vez mais atender a toda a sociedade e, como membros e servidores, enxergarmos a nossa instituição de uma forma mais ágil, mais moderna e mais eficiente. Esse é o novo Ministério Público, esse é o MPRJ Digital. Como podemos transformar e criar uma administração pública mais ágil, mais resolutiva, mais eficiente? Nós, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, entendemos que a melhor linha é de governos abertos. Plataforma de governos abertos, que foi resgatada por Barack Obama no ano de 2009 e que, no ano de 2011, ele amplia e o Brasil passou a ser um dos 8 primeiros signatários dessa linha de atuação. Ela contempla, numa nova linha de governança digital, transparência, integridade, participação social, participação cidadã, tecnologias e inovações. Nós, sobretudo do Ministério Público, entendemos que essa plataforma, essa forma de atuar com transparência, integridade, participação social e tecnologias e inovações, ela se amolda perfeitamente ao modelo constitucional atribuído, incumbido ao Ministério Público. E para isso, nós buscamos uma inserção da administração em governos digitais, em serviços públicos digitais, através de uma reorganização dos equipamentos públicos, das estruturas públicas, tratando o tecido social. Para tanto, a tecnologia é fundamental e hoje ela está ao nosso alcance. E temos ferramentas importantes e fundamentais, como o Big Data, a inteligência artificial, a mineração de dados, estatísticas, georreferenciamento, jurimetria, taxonomia. O Ministério Público, para dar concretude a essa linha de atuação, criou no seu planejamento estratégico uma linha de gestão digital. E nós vamos nos desenvolver nessa linha de planejamento nos anos de 2020 a 2027, revisitando essas bases a cada 2 anos,
através da integração, mais inovação na busca do resultado. Onde há vontade, há um modo de fazer. Para dar concretude a essa busca pelo digital no Ministério Público, nós trabalhamos hoje 5 bases. A primeira delas, o Ministério Público em mapas. Depois, o Centro de Pesquisas, o Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, o Laboratório de Inovação e o Grupo de Apoio Técnico. Essas estruturas, elas são detentoras de uma gama de informação muito grande. E o que nós precisamos é tratar esse material e integrá-los, incorporar todas essas bases para que possamos entregar ao cidadão algo que ele seja capaz de enxergar como a administração pública se desenvolve, como o Ministério Público enxerga o que está acontecendo e o que está contribuindo para uma degradação do tecido social. Uma instituição resolutiva e preventiva é uma instituição que se antecipa às demandas, que consegue enxergar os problemas antes que eles aconteçam. E nós, durante anos, aguardamos confortavelmente, comodamente, em nossos gabinetes, que os fatos acontecessem lá fora e transformávamos esses fatos em inquéritos e processos cíveis e criminais. Hoje não há espaço mais para isso. Hoje precisamos, acima de tudo, tratar o tecido social, enxergar aonde estão as grandes concentrações dos problemas. Para se chegar a essa resolutividade, o Ministério Público do Rio de Janeiro passou a trabalhar com bases no georreferenciamento, na estatística e na informação. Com a possibilidade de chegarmos às ferramentas digitais com maior agilidade, criamos robôs que fazem uma raspagem de todos os processos que estão em nosso poder, plotando na camada, no mapa. E aí, com isso, a gente pode identificar aonde estão determinadas situações de forma reiterada. Quando nós temos um olhar diferenciado para cada processo desse, registrando, analisando e cientificamente alocando num banco de dados, nós vamos construindo esse pensamento institucional. Meu nome é Eduardo Gussen, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o novo Ministério Público, esse é o MPRJ Digital. O MP Cidadão vai para um rápido intervalo. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. A pandemia mexeu com a vida do povo brasileiro, que está se readaptando diariamente a inúmeras mudanças. E nessa transformação, as entrevistas que eram realizadas presencialmente aqui no MP Cidadão estão sendo feitas por videoconferência. Hoje nós teremos como convidada a promotora de justiça Renata Carbonel, ela que também é coordenadora do GAEDUC, o grupo de atuação especializada em educação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Olá, doutora Renata, muito obrigada pela presença da senhora aqui no MP Cidadão. Eu já inicio essa entrevista pedindo para a senhora explicar um pouquinho para os nossos telespectadores o que é e como funciona o GAEDUC do MPRJ. O GAEDUC, ele é o grupo de atuação especializada em educação do Ministério Público do Rio de Janeiro. É um grupo que foi criado no ano de 2016 com a intenção de fiscalizar e de coibir as violações de natureza civil relacionadas à política educacional. Perfeito, doutora. Agora, quais casos de atuação do GAEDUC a senhora acha que merecem destaque? Um dos grandes pontos de atuação, e que tem sido objeto já de diversas atuações extrajudiciais e também de ações civis públicas ajuizadas pelo grupo, né? Não há que se falar na garantia de direitos sem a existência de recursos financeiros
que possibilitem a realização desse direito, né? E no contexto da educação, isso é bastante importante que se possa fiscalizar e acompanhar a execução dessas despesas, porque a educação ela é um direito que tem recursos próprios vinculados para a garantia do direito. Então, essa atuação tem sido bastante consistente já nos últimos anos e é um ponto de destaque na atuação do GAEDUC, uma mudança mesmo de atuação estratégica do Ministério Público, passando a ter por base na fiscalização do direito a sua linha de financiamento. Doutora Renata, agora quanto aos desafios e às conquistas do GAEDUC, quais são os principais que a senhora destaca na garantia dos direitos dos cidadãos fluminenses? Olha, tem sido muitos desafios, né? A política educacional, na verdade, ela historicamente enfrenta situações de concentração, desconcentração de receitas, não é? O que dificulta historicamente a atuação dos municípios nessa política. Esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter e tem buscado. Daí surge uma complexidade de atuação com esse olhar mais voltado para o direito financeiro, para que se possa ver os objetivos alcançados. A matéria ela é muito específica, ela tem uma complexidade que demandava um olhar muito próprio. Esse foi um enorme desafio. E posso trazer um outro ponto, que é a própria mudança do olhar estrutural de atuação do grupo, né, e que eu acho que é uma mudança mesmo de visão do Ministério Público para os próximos anos, que é o próprio modelo de atuação dos órgãos de execução, deixando de ter um modelo de atuação focado nas consequências, né, do problema, e agora passando mais a se dedicar às causas do problema, que a gente chama e identifica como uma atuação estrutural, né? E essa atuação estrutural ela pode se revelar desde a investigação e a partir de dados, de informações, de diagnósticos sobre o problema e sobre a identificação das suas causas, a gente passa a adotar um modelo que possa, então, reprimir essas violações, atacar a causa do problema para que os resultados positivos que se espera possam ser alcançados. Bom, como conquistas, eu destacaria, né, uma atuação não necessariamente repressiva, né? A repressão ela precisa acontecer quando necessário, faz parte da atuação do Ministério Público, né? A responsabilização dos gestores quando ela se verifica necessária, mas uma atuação muito próxima do gestor público, ela traz a possibilidade de que o Ministério Público possa passar a ter uma atuação indutora da política pública, indutora do bom caminho da política pública, indutora do caminho que atenda à ordem legal, né? E especialmente do campo do financiamento, isso é muito sensível no estado do Rio de Janeiro, né? A política educacional ela tem uma gama de fontes de recursos, né? Uma variedade de fontes de recursos que possuem especificidade na sua utilização, não é? Com uma finalidade de alcançar os bons resultados, mas elas têm limitações bem específicas e um acompanhamento mais próximo, sem sombra de dúvida, permite uma atuação que induza ao bom caminho, que induza a boa utilização dos recursos públicos e que, por consequência, se reduza a uma atuação que a gente pode dizer que seria a busca pelo recuperar o leite derramado, né? Não é esse nosso intuito. Ver a educação sendo, né, o ensino de qualidade sendo prestado nos municípios do Rio de Janeiro e no Estado é o objetivo da atuação do Ministério Público, é o primeiro objetivo, né? A responsabilização ela não garante o direito, né? Então, eu acredito que essa foi a grande conquista dos últimos tempos. Não tem como não citar, a senhora mesma acabou de citar o período de pandemia, né? Como foi, de fato, a atuação do GAEDUC durante esse período de pandemia, escolas fechadas? Existe algo especial que a senhora gostaria de destacar, algum projeto? Pode dar a impressão, né, para a sociedade e passar uma compreensão equivocada para os próprios gestores e talvez mesmo para os conselhos,
né, que devem acompanhar a política, de que se teria aí um momento de paralisação. Né? Mas nós fizemos questão de destacar desde o início de que fechamento de escolas não significa a paralisação da política. Ao contrário, né? No período da pandemia, diversos aspectos precisavam ser considerados e diversas ações administrativas adotadas pelos gestores públicos. Infelizmente, isso não aconteceu da forma que deveria, não é? Nem sempre a atuação do gestor público ela acompanha o tempo da política no intuito de trazer a qualidade, mas eu começo destacando pela necessidade de adoção de medidas educacionais próprias, né, de um novo modelo pedagógico para a pandemia. Né? Acho que é o primeiro grande ponto que a gente pode destacar. Uma vez que as escolas estão fechadas, é necessário que se adote um modelo pedagógico que possa atender à educação nesse período. Fechar escolas não significa negar o direito. Né? Mas para isso as escolas precisavam se estruturar, as redes precisavam se estruturar. Né? E os sistemas de ensino eles não estavam preparados para viver esse momento. Então, o que nós pudemos ver foi uma imensa dificuldade tecnológica, né? A existência de plataformas ela não é uma realidade para a rede pública, ela também não é uma realidade para boa parte da rede privada. Então, passar a falar em ensino, né, chamado de ensino remoto, né, que é aquele ensino mediado de alguma forma, passar a falar em ensino remoto na realidade do Estado do Rio de Janeiro, através de plataformas tecnológicas, não foi algo que se viu possível. E eu destaco que não só para a rede pública, mas também para uma boa parte da rede privada, talvez a maior parte. Mas esse era só apenas um dos modelos passíveis de serem adotados, né? Esse ensino mediado por uma plataforma. Existem outras formas de mediação, né? Trabalhos impressos, rádio, televisão, existem formas de manter o engajamento, evitar a evasão, o abandono das crianças, e esse foi o primeiro desafio da pandemia para as redes escolares e um ponto de atenção muito grande para o GAEDUC já desde o mês de março, no início da pandemia. Um segundo ponto de muita atenção do grupo, que foi objeto, inclusive, de diversas ações civis públicas ajuizadas em todo o Estado, foi a alimentação escolar. Não há... e aí a gente pode destacar dois pontos imprescindíveis dessa atuação, por conta de dois eixos base da alimentação escolar. O primeiro deles, de caráter, inclusive, assistencial, não é? Porque essa despesa, ela assim se reveste, ela acaba tendo um caráter assistencial de apoio, né, a despeito de se inserir na política de educação. Ela é uma despesa de natureza assistencial para garantir, né, que os alunos tenham qualidade nutricional, né, que possam, uma vez alimentados, tenham a aprendizagem garantida. O primeiro ponto foi garantir com que as crianças tivessem acesso à alimentação, né, de alguma forma, e aí há várias formas possíveis, para que a entrega da alimentação escolar ela permanecesse. E o segundo ponto é justamente a atenção a essas vulnerabilidades. Essa política de alimentação ela é uma política que permaneceu sendo executada durante a pandemia, apesar das escolas fechadas. Então, é importante que as famílias se comuniquem, né? Foi importante desde o primeiro momento que as famílias estivessem em comunicação com as escolas e que pudessem buscar informações sobre, né, a depender, sendo rede pública, se a gente está falando de município, estado, a depender de como essa entrega, essa oferta de alimentos ela iria acontecer. Esse era um ponto sensível, mas também o financiamento dessa política alimentar. Né? Porque, apesar de muito importante, existem limitações na aplicação desses recursos. Então, esses foram os dois pontos de atuação bastante fortes do GAEDUC durante o período da pandemia. Sem prejuízo, e agora já no período mais recente, do planejamento para o retorno. Não é porque temos hoje boa parte das escolas fechadas, mas planejar o retorno não significa agendar data para ele, mas planejar um retorno seguro, né, através de protocolos sanitários próprios. Né, as escolas precisam de protocolos sanitários próprios, porque
são uma atividade muito própria, muito específica, com um convívio social muito intenso, né, especialmente das crianças. Então, protocolos sanitários próprios e protocolos pedagógicos que possam agora atender a nova realidade, né? A gente costuma dizer que é o nosso novo normal, um modelo de pedagógico que agora tem sido chamado de modelo híbrido, que é aquele que provavelmente vai integrar o ensino presencial e o ensino mediado, esse dito ensino remoto, em função da necessidade de distanciamento social que nós vamos passar aí por algum tempo. Doutora Renata, o nosso tempo está acabando. Eu aproveito para agradecer novamente a participação da senhora na nossa série especial de entrevistas do MP Cidadão. Eu que agradeço, Juliana. A oportunidade excelente de poder estar aqui, de poder destacar alguns pontos da atuação do Gaiduc, de poder destacar alguns pontos relevantes da política educacional no contexto da pandemia. É um momento de esforços, é um momento de união, né, da sociedade, de dedicação dos profissionais, das famílias e das instituições de controle, para que possamos todos alcançar os melhores resultados possíveis e possamos, então, recuperar o que se perdeu, né, nesse período de afastamento. Educação é mais do que conteúdo, educação é convívio, é interação, né, é construção de cidadania. Esse distanciamento nos tirou isso, mas o retorno precisa ser consistente, precisamos estar todos alertas e atentos para esse momento que se aproxima. Queria agradecer enormemente. Obrigada. Muito obrigada, doutora Renata Carbonell. E o MP Cidadão fica por aqui, mas se você quiser rever este programa, entre no canal do MPRJ no YouTube, se inscreva, ative as notificações e assista aos nossos vídeos. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, enviar os seus comentários. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail. O programa também está disponível em podcast, nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Eu te espero no domingo que vem, às 18 horas. Até lá! Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela, MP Cidadão.